Bom dia, que Deus te abençoe, graça e paz. Hoje é um domingo de bênção. A palavra de Deus diz, bom é render ao Senhor e cantar a Ele louvores. Desde já eu peço para que você chame aí a sua família para adorarmos ao Senhor, para buscarmos ao Senhor nesse domingo. Um domingo maravilhoso que o Senhor fez. Eu quero desde já pedir para você que acessou o YouTube, se inscreva aí no nosso canal e passe aí também para o seu grupo de amigos, grupo do WhatsApp, e vamos adorar ao Senhor. Chame os seus familiares, mas antes eu quero orar a Deus. Vamos buscar ao Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. Nesse domingo, Senhor, domingo de bênção, domingo que foi o Senhor que fez. E nós estamos felizes por isso, Pai. Senhor, que a presença do teu Santo Espírito chegue na casa de todos que acessaram, Senhor, a internet, que acessaram, Senhor, esse vídeo, Pai, em nome de Jesus, que a presença do teu Santo Espírito encha não só, Senhor, a casa, mas a vida de todos, Senhor, que estão nessa casa, Pai, em nome de Jesus, que haja bênção, que haja vitória, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença e pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. O Salmos 138 nos diz, a ti eu te louvarei com todo o meu coração, diante dos deuses eu cantarei louvores a ti. É tempo de adorarmos ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor com alguns cânticos? Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ah, Senhor, nós queremos declarar: bem-aventurado é o que tem sede da tua justiça, Pai. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus,
tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Oh, ensina-me, Senhor. Ensina-me a entregar os meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir
forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem, fará.
Como é bom adorarmos ao Senhor. Como é bom levarmos a Ele toda a honra, toda a glória, porque Ele é digno, digno de adoração, digno de louvor. E eu espero que o teu coração tenha se enchido da presença do Senhor, que a presença do Santo Espírito possa estar aí na sua casa. E nesse momento eu gostaria de orar, antes de ouvirmos a palavra, antes de ouvirmos o que Deus tem para cada um de nós. Feche seus olhos. Pai, queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Ah, Espírito Santo, o Senhor é o único que quebra cadeias. O Senhor é o único que traz vida ao homem. O Senhor é o único que convence. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações. Fale, Senhor, aos corações do meu irmão, da minha irmã, Senhor, que está ouvindo neste momento, Senhor, dessa família que precisa, Senhor, de uma palavra de consolo, de uma palavra de esperança, de uma palavra de fé, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que a Tua palavra entre no nosso coração e venha fazer diferença, Pai. Precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor, porque só Tu, Senhor, é que podes fazer o sobrenatural, Senhor, em meio à crise, Senhor. Só Tu, Senhor, é que pode fazer milagres. Não há homem, Senhor, não há homem na terra, não há poder na terra, Senhor, que possa fazer o que somente o Senhor sabe e pode fazer, Senhor. O sobrenatural, milagres, Deus. Por isso, Senhor, o Senhor é o único que toca onde ninguém pode tocar, Senhor Deus. Toque, Senhor, no nosso coração, toque nas nossas vidas, transforme, Senhor, a vida dessa família, Senhor, deste lar, ó Pai, que está nos ouvindo nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que Deus continue nos abençoando. Há poucas horas atrás, recebi uma ligação de uma irmã pedindo oração pela vida de seu esposo, que foi diagnosticado com um câncer no estômago. Ao ouvir nossa querida irmã, por quase uma hora, surgiu uma pergunta que traz muita preocupação no momento de luta, de batalha. E quando nós estávamos conversando, a pergunta que surgiu foi: como será o amanhã? Como será o amanhã? O que vai acontecer? De repente, essa é a pergunta que também surgiu, está surgindo no seu coração, na vida de muitos que estão ouvindo esta mensagem. Como será o amanhã? O que vai acontecer? Nessa semana, em nossa live, falamos sobre o plano da salvação, onde eu afirmei que Jesus não é o plano B da salvação do homem, ou Jesus não foi o plano B de Deus para a salvação do homem. Novamente, Jesus não foi o plano B da salvação do homem. Deus nunca perdeu o controle do universo e nem o controle da situação. E ninguém jamais pegou Deus de surpresa. Independente das circunstâncias, independente do que possamos estar passando, do que o mundo está passando, ninguém jamais pegou Deus de surpresa. Antes de terminar a live, um dos internautas, ele fez a seguinte pergunta: e se antes do último suspiro a pessoa entregar a vida para Jesus, ela é salva? Eu disse que sim. Mas o problema do homem é o que ele deixa, ou ele deixa as coisas para a última hora. Ou falando um pouco mais profundo, costumamos deixar Deus por último. Deixar Deus para o fim da vida. Colocamos Deus como plano B. Muitos têm colocado Deus como plano B e esse é o problema. O problema não é o último suspiro entregar a vida para o Senhor Jesus. O problema é no momento das dificuldades, no momento de crise que estamos passando, uma crise mundial, no momento dos maiores problemas,
é que nós pensamos no plano B. Ah, Jesus, me salve. É onde nós buscamos a salvação em Cristo Jesus, aonde nós lembramos que existe um Deus nos céus e que pode todas as coisas. Jamais podemos deixar Jesus no plano B. No final de 2019, no mês de novembro, fizemos uma reunião com a liderança da igreja. E naquela ocasião, eu trouxe uma palavra falando sobre o ciclo da vida, que nós vivemos ciclos. E a cada ano começamos um ciclo e terminamos aqueles ciclos e iniciamos outro ciclo. E a vida é assim, ela é feita de ciclos. E eu lembro que naquele final do ano nós estávamos desafiando a liderança para uma nova etapa, um novo ano, uma nova década que está surgindo. E foi um desafio de esperança, de fé, de ânimo, que o próximo ano iria ser muito melhor. E eu me lembro que no mês de novembro do ano passado, naquela reunião, eu trouxe um tema dizendo: preparando a vida para um novo ciclo. Preparando a vida para um novo ciclo. E saímos dali desafiados, já preparando a vida para um novo ciclo. Na ocasião, eu disse que chegou a hora de um novo ciclo. E houve algumas perguntas. O que fazer? Como fazer? Será que algo vai mudar? Estou perdendo a esperança? Estou cansado de lutar? E alguns, de repente, poderiam estar pensando: não vejo esperança. Sabe, essas perguntas ainda ecoam nos meus ouvidos e eu creio que tem ecoado na vida de muitos. E muitos têm pensado: o que fazer agora? Como fazer? Será que vai mudar? Para melhor? Pior do que está? Será que vai acontecer? Será que vai ficar? Muitos têm perdido a esperança. Muitos têm dito: estou cansado de lutar, ou não vejo esperança. Eu quero dizer que um novo desafio se abriu diante de nós. E um desafio jamais esperado. Um novo desafio se abriu, não somente no Brasil, mas para toda a humanidade. E desafio que nós não esperávamos. Parece que estamos atravessando o deserto. Assim como o povo de Israel, ele passou pelo deserto, enfrentamos nesse deserto lutas, tentações, batalhas, perigos, assim como o povo fez. Nesse ano estamos passando dias, para alguns, dias de luto e não de festa. Para alguns, dias de choro e não de celebração. Há dias atrás, semanas atrás, nossas cabeças parece que estavam untadas com óleo de alegria. E em poucos dias, alguns estão cobertos de cinzas de tristezas. É muito estranho. Semanas atrás, alegria, folia, um novo ciclo se começa, esse ano vai ser muito bom, e passa-se semanas, dias, parece que as coisas, elas ficam confusas. Parece que o tempo está nublado e as pessoas não conseguem enxergar a esperança. Talvez, de repente, na sua vida e na vida de muitos, há muitos sonhos que você tem nutrido há anos e começa a desaparecer. Na vida de alguns começou a desaparecer. De repente, no casamento, o tão esperado casamento teve que cancelar, desmarcar. E de repente, você que é noiva ou noivo deve estar pensando: será que eu vou ter chance de fazer uma festa ou casar realmente? Não sabemos. Alguns sonhos na sua família.
e de repente um dos parentes se foi. De repente sonho no seu trabalho, e o trabalho também se foi ou está indo. Seus estudos, sua vida financeira, por que não dizer a vida financeira? E agora? O que fazer? Como será o amanhã? Essa é a pergunta que nós ouvimos constantemente, a pergunta que de repente mais se fala, e amanhã? E agora, o que fazer? Então, o que precisamos fazer? Eu quero trazer essa palavra nesta manhã, dizendo: tire os olhos da crise e olhe para Deus. Tire os olhos da crise e olhe para Deus. Nós vamos ler o texto de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, e do capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 17. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Depois vamos para o capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Você que de repente não tem uma Bíblia, vai estar passando aí também o texto bíblico na tela e você vai poder ler juntamente comigo. Vamos ler a palavra de Deus? Ela diz assim: então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que... Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre o Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos seus filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola de teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti, e em todos os dias da tua vida, tal como estive como Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhe daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas ele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Sê forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimados, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Agora vamos para o capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Ele nos diz assim, capítulo 3. E sucedeu quando o povo saiu das suas tendas para atravessar o Jordão, e os sacerdotes carregando a arca do pacto diante do povo, e quando aqueles que carregavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que carregavam a arca foram submersos na beira da água, pois o Jordão transbordava todas as suas margens durante todo o tempo da colheita. Que as águas que desciam de cima permaneceram e se ergueram em um amontoado muito distante da cidade de Adã, que está ao lado de Sartã. E as que desciam em direção ao mar da planície, que é o mar de Sal,
falharam e foram separadas, e o povo atravessou direto em direção a Jericó. E os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor permaneceram firmes em terra seca no meio do Jordão, e todos os israelitas atravessaram em terra seca, até que todo o povo terminou de passar pelo Jordão. Aleluia. Eu quero dizer diante dessa palavra que é preciso nós tirarmos os olhos da crise e saber que Deus está no controle e que Ele jamais perdeu o controle. No versículo 1 e versículo 2 do capítulo 1, a palavra de Deus nos diz que Moisés estava morto. Foi o que Deus disse justamente para ele. Moisés está morto. Uma crise real foi instalada. Morreu o líder. E agora? A crise chega repentinamente e ela vem a todos. A crise chegou para o povo de Israel. A crise sempre chegou para a humanidade. E dessa vez chegou para essa humanidade, para a nossa nação. A crise chegou para todos. No versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz que, dizendo, olha Josué, Moisés está morto. O líder da nação havia morrido, mas Deus continua no trono. E eu quero dizer que mesmo em meio à crise, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio à epidemia, Deus continua no trono. Ele está no trono. Moisés está morto. Muitos estão morrendo. Mas Deus não perdeu o controle da situação. No versículo 2 diz que Moisés está morto, Josué. Mas o povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida aqui. Passou a iniciar-se uma nova geração, um novo ciclo. Um novo ciclo começou a passar para aquele povo. E eu quero dizer que nós precisamos passar esse Jordão, precisamos passar essa crise, e essa crise vai passar, essa epidemia vai passar, e nós vamos conquistar as promessas que Deus tem para nós. E sabemos quando nós atravessarmos, é uma nova geração, é um novo ciclo que vai começar. E nós não sabemos o que vai acontecer depois disso, mas sabemos que Deus está no controle. Precisamos sair do deserto e cravar os olhos nos desafios que Deus tem para cada um de nós. Novamente, precisamos sair do deserto e cravar os olhos nos desafios que Deus tem para cada um de nós. O povo havia vivido 40 anos no deserto. 40 anos. E se for contar desde o tempo do Egito, são 480 anos. Escravo. Depois foram para o deserto. E precisamos sair, e eles saíram. Eu quero afirmar para você uma palavra de desafio. Não fique em casa parado esperando o pior. Não fique em casa parado esperando o pior. É tempo de vermos o sobrenatural acontecer. É tempo de ativar o profético, ativar o sobrenatural. Deus abriu o mar vermelho para o povo, para todo o povo passar. Depois de 40 anos, ele abriu o Jordão para o povo passar. Há um desafio para nós hoje. Comece a andar no sobrenatural. De repente, conforme as estatísticas, são 40 dias. Mas nós vamos passar. Mas precisamos ativar o sobrenatural. Precisamos ativar em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida, o profético. Senhor, em nome de Jesus vai dar certo. O Brasil vai vencer. Ninguém mais vai morrer em nome de Jesus. Essa epidemia vai acabar.
precisamos agir com fé, agir no sobrenatural, andar no sobrenatural. Havia um desafio para o povo de Israel. O primeiro era o Mar Vermelho, ele se abriu e passaram em terra seca. O segundo, depois de 40 anos, e eles vivendo no deserto, o Jordão, se bateram de frente do Jordão novamente e atravessaram em terra seca. Ah, meu querido, Deus continua sendo Deus e Ele pode fazer o sobrenatural nos nossos dias. Olhe para o que Deus tem para você. Se levante, cante, glorifique a Deus, porque Deus não está morto. Deus não está morto. De repente a nossa liderança não sabe o que fazer, os líderes de nossa nação, do mundo, não sabem o que fazer com essa epidemia, mas Deus sabe, Ele é o único que faz o sobrenatural, Ele é o único que pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é o nosso Deus, Ele tem poder. Precisamos acreditar no sobrenatural, precisamos acreditar em milagres. O deserto estéril não é o teu paradeiro. O povo viveu 40 anos no deserto e passou a acostumar a viver no deserto. Eu quero dizer que existem pessoas que gostam de ser agentes do caos. Gosta de falar em estatística, em morte, em epidemia. E passam a acostumar o povo como se estivesse no deserto. Cuidado! Cuidado com a passividade. Novamente, cuidado com a passividade. Ela pode se transformar num deserto. A passividade pode se transformar num deserto. A vida no deserto, ela é dura. Sem água, sem sombra, sem vida, sem esperança. As agruras do deserto muitas vezes nos fazem delirar. E agora, como fazer? Muitos têm desmaiado com a crise. Um novo ciclo precisa ser conquistado. Novamente, eu quero trazer essa palavra de desafio. Um novo ciclo precisa ser conquistado. O tempo de agir é agora. O tempo de se levantar é agora. A vitória vem de Deus e não de homens. Novamente, a vitória vem de Deus e não de homens. Mas somos nós que temos que mudar o ciclo. Somos nós que temos que dar o primeiro passo. Somos nós que temos que caminhar para que o mar ou o rio se abra. Para que esse ciclo passe, temos que dar o primeiro passo. Entre nós e nossos sonhos, há sempre um ciclo. Entre nós e a epidemia e a crise, há sempre os desafios. Sempre haverá um ciclo a atravessar. Não há vitória sem luta. Deus, Ele nos promete força, consolo e não ausência de lágrimas. Novamente, não há vitória sem luta. Deus nos promete força e consolo e não ausência de lágrimas. De repente, muitos podem estar chorando. Mas eu quero citar aqui o Salmo 126. O salmista, ele fala de uma forma sobrenatural, uma forma muito real do que estamos passando. E ele diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de canto e de alegria. Até nas nações se dizia: o Senhor fez coisas grandes por esse povo. Sim, coisas grandes fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fará por nós e não podemos abaixar a nossa cabeça. E ele continua: Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos rios no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas
com canto de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo os seus feixes. De repente você pode estar com lágrimas hoje, de repente você pode estar desanimado hoje, mas levante a cabeça, creia no Senhor, que Ele pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos, aquilo que pensamos, porque Ele é Deus. E eu creio que as nações dirão: grandes coisas o Senhor tem feito pelo Brasil, por este povo, por esta nação. É tempo de crer, é tempo de ativar o sobrenatural, é tempo de acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Há obstáculos em nossa vida que poderíamos chamar de nosso Jordão pessoal. Novamente, há obstáculos na minha vida e na sua vida, que de repente você pode chamar de: esse é o meu Jordão pessoal, e eu tenho que atravessar. De repente, um obstáculo é uma pessoa, de repente, uma doença, um relacionamento quebrado, um problema financeiro, que de repente é de muitos, um pecado, um sonho não realizado. Deus mostrou o Jordão ao povo, Ele deu ordens para atravessar. Mas Ele não disse como. Novamente, Deus mostrou o Jordão ao povo, Ele deu ordens para atravessar. Mas Ele não disse como atravessar. Deus não lhe mostrou uma ponte. Ele não mostrou para mim uma ponte, nem mostrou uma ponte para o povo de Israel. A ponte para atravessar o ciclo, a ponte para atravessar essa epidemia, essa crise, é a fé. Essa é a única ponte. A fé. A fé que move o sobrenatural. A fé que move o coração de Deus. Devemos cruzar sim o nosso Jordão, mesmo quando somos fracos. Precisamos atravessar. Se não atravessarmos, nós vamos morrer no deserto, doentes, sozinhos. E precisamos atravessar esse ciclo. E eu quero dizer para cada um de vocês que está me ouvindo: coragem, coragem. Assim como Deus disse para Josué: ser forte e corajoso. A vitória vem de Deus e não da nossa força. No versículo 2, é o que o Senhor diz para Josué. Olha, Josué, eis que estou contigo. Ser forte e corajoso. Ser forte. E o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, hoje, ser forte, forte, corajoso. Não desanime, não abaixe a cabeça. A vitória, ela vem de Deus e somente de Deus. E Ele nos ajuda a enfrentar os gigantes com ousadia. E por que eu disse e eu falo a enfrentar gigantes? Porque depois que eles atravessaram o Jordão, havia gigantes que eles precisavam enfrentar. Depois dessa epidemia, depois dessa crise, haverá gigantes que vamos enfrentar, mas nós não estamos sozinhos. Há um Deus que está no trono e que luta por nós. Por isso que Deus disse para Josué: ser forte, ser corajoso, não desanime, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Cumpra aquilo que está escrito. Por isso que eu digo, é tempo de voltarmos os olhos para Deus e tirarmos os olhos da crise, da epidemia. Eu quero dizer para você, meu querido, que está assistindo esse vídeo, que de repente você perdeu um ente querido, que de repente você perdeu o seu emprego, que de repente você entrou numa crise que não sabe como sair dessa crise. Ser forte, vai passar. Volte os olhos para Deus. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilos, com cânticos, trarão de volta os seus feixes.
a colheita. Levante-se, você não está só. Ative o sobrenatural. Que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida e te levante com poder, com autoridade, em nome do Senhor Jesus. Precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Novamente, precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Josué recebeu uma visão clara sobre o que fazer, onde ir e quem ele ia levar. Do versículo 2 ao versículo 4, ele falou: olha, Josué, Moisés morreu. Agora vai, levanta, eu sou contigo, você vai atravessar juntamente com esse povo, você vai conquistar a terra, você não vai pisar sozinho. Eu estarei contigo, mas você vai levar esse povo, porque a terra que eu prometi, eu darei a este povo. Eu quero dizer que Deus tem nos dado uma visão, o que fazer e como fazer, e quem vai ir conosco, quem eu vou levar. Você não vai atravessar esse deserto sozinho. Você não vai atravessar essa epidemia sozinho. Existe uma família aí que está do teu lado. Existe um povo que tem orado por essa nação. A igreja do Senhor Jesus tem orado por essa nação. Senhor, salve a nossa nação. Aqueles que estão desempregados, Senhor, que haja sustento em nome do Senhor Jesus. Que haja prosperidade. Que o mundo veja que existe um Deus que pode todas as coisas. Qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? Novamente, qual o grande propósito de Deus para a sua vida? Deus, ele tem propósitos, e propósitos eternos. O que Deus chamou você para fazer, você está fazendo? De repente ele tem te chamado nas madrugadas para orar. De repente ele tem chamado você para trazer de volta os seus familiares, para você voltar aos caminhos do Senhor. Ou de repente você que nunca chegou aos caminhos do Senhor, é tempo de voltar. O que Deus chamou você para fazer? O que Ele colocou em suas mãos para você realizar? Você está realizando? Qual é a visão de Deus para você? Qual é a visão de Deus para mim? Você está no centro da vontade de Deus? Estamos no centro da vontade de Deus? Precisamos voltar ao centro da vontade de Deus. E só há uma forma, novamente, voltando os olhos para Deus, tirando os olhos da crise, da epidemia, e começarmos a profetizar o sobrenatural, o profético na nossa casa, na nossa vida. Você tem fugido como Jonas? Ah, hoje não. Ah, eu não vou orar. Ah, eu não vou levantar. Ah, eu estou cansado. Ah, um filme é melhor. Um desenho é melhor. Um livro é melhor. Não estou falando que não seja bom em alguns momentos. Mas o melhor é a presença de Deus. Quem caminha com base na visão, caminha com objetivo. Paulo, ele disse algo maravilhoso. Quem caminha com base na visão, caminha com propósito. E o apóstolo Paulo, ele fala algo maravilhoso, tremendo. Prossigo para o alvo. O meu alvo e o seu alvo tem que ser Cristo. Quem caminha com base na visão, caminha com objetividade. Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 14, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, e nem eu e nem você alcançamos. Mas uma coisa eu faço, é o que ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante,
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem caminha com base na visão, caminha com propósito. Lendo o livro de Josué, do versículo 6, 7 e 9, a gente vê que Deus é contra o desânimo. Ele diz: ser forte e corajoso. Deus, ele é contra o desânimo. E eu quero dizer, não desanime. Não desanime em tempo de crise, em tempo de epidemia. Creia que Deus está na frente de tudo e de todos. Deus falou 3 vezes para Josué: ser forte. Ser forte. Tenha coragem. Tenha coragem e ânimo. O desânimo, ele é contagioso. Foi por causa dele que toda uma geração de quase 2 milhões, ou um pouco mais, ou 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Sem ânimo, ninguém se levanta na crise. Sem ânimo, ninguém muda de ciclo. Novamente, sem ânimo, ninguém se levanta da crise. Sem ânimo, ninguém muda de ciclo. Tire os olhos da crise, em nome do Senhor Jesus. Tire os olhos da epidemia e volte os olhos para Deus. Ele é o único que pode fazer. Nesta manhã, eu quero deixar essa palavra do livro de Josué. Tire os olhos da crise. Volte os olhos para Deus. Ative na sua vida o profético. Ative o sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Não desanime. Ser forte e corajoso. Deus tem promessas para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Eu quero pedir para você, antes de orar, repasse essa mensagem, esse vídeo, para o maior número de pessoas que você conhece. É tempo de animarmos. É tempo de levantarmos um grupo de pessoas corajosas, pessoas que creem, pessoas animadas, porque vamos passar por esse ciclo em nome do Senhor Jesus e o sobrenatural acontecerá na nossa nação. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, o Senhor falou aos nossos corações, Senhor, para tirarmos os olhos da crise da epidemia e olharmos, Senhor, para Ti, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós. Precisamos atravessar, Senhor, esse ciclo, precisamos atravessar o Jordão, precisamos atravessar essa epidemia e vamos atravessar, ó Pai. Senhor, aquele, Senhor, que está ouvindo esse vídeo, Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja esperança. Levante, Pai, em nome do Senhor Jesus, esta família, este homem, essa mulher, esse jovem que está ouvindo, Pai, que haja bênção, que haja vitória, em nome do Senhor Jesus, e que cada um veja o sobrenatural acontecendo, não somente no nosso lar, mas na nossa nação. A epidemia pode ter matado muitos, mas Deus continua no trono. Ele continua vivo. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe. De sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pus um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e
despedir dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você.